na verdade, né? Mas a ideia, como conversado com o Rui, é que a gente use esse espaço como mais um espaço para a gente conversar, trocar ideias sobre argumentação, né? Nesse sentido, as contribuições do Rui são sempre muito bem-vindas, eu sempre aprendo muito com ele, nossas reflexões, né? E com todos que estão aqui também. Então, a ideia é essa, é esse convite para a conversa, em que a gente vai ter agora, num primeiro momento, o Rui falando um pouquinho sobre essas reflexões dele que estão nesse livro, uma parte, né, Rui, de um capítulo, e em seguida, o segundo, isso, e em seguida a gente amplia o debate. Como é que vai ser a dinâmica? Quem tiver alguma questão, enfim, pode colocar na lateral, eu anoto e depois passo para o Rui. Também podem levantar a mão, né, e podem falar diretamente com o Rui, e a gente mantém esse tom de debate, né? Tá? Não tem problema. Pelo Meet é mais próximo, né? Pelo YouTube a gente fica muito distante. Por isso, inclusive, a gente pensou em fazer pelo Meet, porque a gente fica mais próximo. Basta levantar a mão, tá? Sugiro que, durante a apresentação do Rui, que vocês anotem, né? Ou, se quiserem levantar a mão e falar diretamente, após a fala dele, vocês podem fazer as intervenções, tá bom? Eu vou mediar isso aí. As monitoras estão me ajudando. A Luísa. Luísa, depois, na hora que eu for apresentar o Rui, você já pode começar a gravar, eu te indico, tá? E a Tatiane também está aí de stand-by nos ajudando, junto com a Gláucia, jogando algumas mensagens ao longo da conferência, tá bom? Tudo bem? Então, eu vou fazer a apresentação do Rui, sem mais delongas, né? E depois passo a palavra para o Rui, enfim, para a gente começar a nossa conversa. O professor Rui Grácio, da Universidade de Aveiro, Departamento de Línguas e Culturas, tem publicado diversas obras dedicadas aos estudos da retórica e da argumentação. Dentre elas, Teorias da Argumentação, Fenomenologia, Hermenêutica, Retórica e Argumentação, ainda, uma mais recente, Para Onde Vais? Racionalidade Argumentativa. Rui, não vou falar de todas, porque também não dá tempo, né? Mas se você quiser destacar alguma em particular, fica à vontade, tá bom? Rui, eu estou aproveitando também um pouquinho daquela entrevista que saiu na Ideia, na verdade, tá? E que, inclusive, está nessa obra. Gente, espera aí que alguém pediu para entrar aqui. Vamos lá, te dando autorização. Bem, então, continuando. O senhor Rui Grácio, além de inventivo, inquieto, questionador e pensador, é ainda filósofo de formação, ensaísta, tradutor, editor, resenhista e poeta nas horas vagas, né, Rui? Uma das bandeiras desse autor é justamente convocar a incerteza para o foco de discussão, não só em nossa vida cotidiana, como no próprio ensino da argumentação, tema bastante explorado por ele, né? Inclusive hoje. Rui busca fecundar o aberto da interrogação, palavras dele, deixando claro em um de seus trabalhos mais recentes, citação também de um texto do Rui. No meu entendimento, a argumentação não pode ser identificada com os procedimentos de elucidar e aferir os processos de compreensão e de interpretação, nem com a procura partilhada de uma conclusão certa e evidente. A argumentação identifica-se antes com a confrontação de posições que devem ter ficado explícitas, compreendidas e bem interpretadas, mas que não podem ser provadas no registro da certeza lógica, dados serem frutos de escolhas, opções e escalas de valores que confluem no posicionamento do argumentador. Então, aqui eu já estou dando a dica um pouco, né, da fala do Rui hoje, né, e para complementar essa apresentação, nesse flerte, né, com as proposições da nova retórica, o professor Rui Grácio defende uma imagem argumentativa do pensamento, o que, trocando em miúdos, é uma maneira de se colocar entre o arbitrário e o necessário, numa espécie de eros tensional, como ele mesmo defende. A partir dessa visão imagética do pensamento,
Rui sustenta que precisamos conviver com a alteridade, de forma plural, de forma tolerante, percebendo a argumentação como facilitadora da existência humana. Bem, por fim, nesse contexto, o professor Rui nos convida hoje para uma conversa acerca do seu mais recente livro publicado, Ensinar a Argumentar ou Convidar ao Confronto, do qual ele, a partir do qual, né, ele falará especificamente do capítulo Valores e Características de uma Cultura da Argumentação. Então, sem mais delongas, né, Rui? Eu te dou as boas-vindas mais uma vez, agradeço mais uma vez a presença de todas e de todos, e passo a palavra para o professor Rui Grácio. Luiz, eu não sei se já começou a gravar, mas se não começou, pode começar agora, por gentileza, tá bom? É isso mesmo, Isabel. O Rui também é músico e cantor, e ele não dorme. Obrigado, Rubens, e obrigado, Isabel, porque, de facto, devo-vos dizer que este livro tem uma culpada, que é a Isabel, porque, a dada altura, fez-me um desafio, enfim, para fazer um curso, e pôs-me a escrever e a organizar depois um curso sobre isso, do qual resultou este livro, que se chama Ensinar a Argumentar ou Convidar ao Confronto com Incerteza. De facto, portanto, agradeço também ao Rubens e ao Tiago esta convivência, no fundo, já não é convite, esta convivência que se vai desenrolando progressivamente e com muito interesse, e sempre para mim também, com aprendizagens que são importantes e reflexões que são importantes, e também agradeço muito a todos que quiseram comparecer nesta sessão e participar nela. E eu gostava até que isto fosse um pouco, enfim, o mais dialogado possível. Como apresentei, eu depois provavelmente irei falar um bocadinho do livro, mas numa segunda parte. Nesta primeira parte, quis justamente abordar esta questão dos valores e características de uma cultura da argumentação, porque, por um lado, os meus estudos da argumentação têm sempre um registro muito teórico e até uma perspectiva, um enfoque mais filosófico, digamos assim, do que técnico ou instrumental. Aliás, eu levanto sempre algumas dúvidas acerca dessa instrumentalidade. E, por outro lado, a questão, para além da questão teórica, a questão do ensino, que também se coloca e que, para mim, foi sempre um bocadinho misteriosa, e, de certa maneira, este livro faz um conjunto até de perguntas que têm a ver sobre isso, quer dizer, aquilo que fazemos, ou as práticas recorrentes que nós encontramos no ensino da argumentação, fazem das pessoas argumentadores, ou melhores argumentadores. Em que medida é que isso acontece, se é que acontece? Bom, de qualquer maneira, esta conferência, digamos, esta comunicação que eu aqui quero fazer é dar um ponto de vista mais lato sobre os próprios valores de uma cultura da argumentação. E eu segui um certo sumário e que eu vou dizer para dar as principais linhas da minha fala. Quando nós ensinamos argumentação, é importante ter presente que, independentemente das suas incidências mais específicas em termos de conteúdos, estejamos nós a dar isto ou aquilo, estamos de alguma maneira a promover valores e a contribuir para uma cultura da argumentação. Digamos que é um subjacente que está a esse ensino. E, por isso, a pergunta que se coloca é que valores, no fundo, são esses e que características podem ser as da cultura da argumentação. Por isto, em termos de cultura de algo que
promove de alguma... E quando falo de cultura aqui, falo de práticas de sociabilidade e de coexistência, de relacionamento entre uns e outros. Portanto, eu estou a falar que práticas, é nessa dimensão, e que valores, ou que valor tem essa cultura da argumentação, que ideais, sejam eles utópicos ou não, estarão aí presentes. O recurso à reflexão de dois conhecidos teóricos da argumentação, por um lado o Perelman, o Caim Perelman, e por outro lado o David Zarefsky, fornecerão nesta comunicação, espero, pistas para responder a esta questão. O primeiro, o Perelman, vai ligar a argumentação a um ideal civilizacional democrático. Vai ligar a argumentação aos direitos humanos e enfatiza sempre a ideia da relação entre argumentação e prática do livre exame. Portanto, alertando para que estes valores, na prática, nunca estão assegurados e que são valores que é preciso sempre cultivar. Isto em síntese. O segundo, o David Zarefsky, procura caracterizar o que é que será uma cultura da argumentação, é mesmo o texto com o que é que se parece uma cultura da argumentação, é o texto que eu aqui estou a seguir, e ele caracteriza, aliás, é um texto que tem um título que de certa maneira replica um texto do Brockreed, que é onde está a argumentação, e que até na estrutura é mais ou menos igual, porque ele justamente caracteriza a cultura da argumentação por 6 traços essenciais e por 6 tensões produtivas. E também defende que, independentemente dos conflitos que surgem na argumentação poderem ser resolvidos ou apenas clarificados, o valor da argumentação permanece algo de culturalmente valioso. Os dois autores confluem na ideia de que a argumentação é uma forma de promover a coexistência humana numa sociedade aberta, pluralista, pautada por valores e na qual é possível lidar com conflitos sem polarizações que fechem os discursos às potencialidades cooperativas das trocas argumentativas. Aliás, eu quando escrevi um livro que o Rubens aqui citou, que é Para Onde Vais? Racionalidade Argumentativa, justamente 20 anos depois de ter escrito um livro que se chamava Racionalidade Argumentativa e que era essencialmente sobre o Perelman, eu de certa maneira estava a procurar fazer algumas reflexões sobre o modo como o mundo se transformou e como este ideal, se calhar, de argumentação aparece hoje com as suas dificuldades. E uma das dificuldades que eu aqui só resumo é, digamos, uma passagem cada vez maior para regimes de comunicação unilateral, às vezes, na aparência, interativas, mas pouco bilaterais. Bom, mas eu vou fechar aqui este parênteses. E irei dizer também, nesta conferência, como conclusão, que é importante perspectivar o ensino de argumentação como forma de conferir, de facto, um valor sociopolítico e cultural às práticas argumentativas. Neste sentido, considero que o ensino da argumentação não deve ser separado desse tal espírito de uma cultura da argumentação, e o professor deverá compreender o que é essa cultura da argumentação, deverá ser capaz de a fazer compreender para além de todas as questões ditas técnicas, e por conseguinte da afirmação, deve ser capaz de fazer essa afirmação dos valores e da especificidade para que este ideal remete. Eu também, para continuar aqui e abrir, enfim, esta ideia, cito 2 frases que aparecem no texto do Zarefsky. A primeira é essa: arguers believe that they are right, but they do not know for sure. Portanto, os argumentadores acreditam que têm razão, no fundo é essa ideia, mas não têm, mas não sabem com certeza.
no sentido de não têm certeza realmente disso. Acham que têm razão, mas não sabem com certeza disso. E uma segunda frase que vai neste sentido também, já vou traduzindo, numa cultura da argumentação, as pessoas fazem compromissos perante a contingência e, ao mesmo tempo, a contingência torna-os um pouco céticos sobre os seus próprios compromissos. Ou seja, parece que estamos sempre aqui, no meio termo. O Rubens falou entre necessidade e arbitrariedade. Enfim, e eu acho que isso, de certa maneira, caracteriza bem esta ideia que aqui está, não é? Não estamos em afirmações necessárias e não estamos em afirmações arbitrárias, estamos, algures, no meio disso. Pronto, isto aqui, de certa maneira, é um mote e a ideia do artigo. E agora, então, vou entrar no caminho. E se a utopia, portanto, quando falo aqui em utopia, estou a falar das ideias reguladoras, dos valores reguladores, servem para fazer caminho, então o ideal de uma cultura da argumentação apresenta uma importante direção, contribuindo para fomentar modos de coexistência capazes de dar sentido positivo, aberto, desinibido, ao confronto com o diferente e com o divergente em situações de conflitualidade. Essas mesmas ideias são, de facto, alimentadas e descritas por Perelman, que viveu entre 1912 e faleceu em 1994, e David Zarevsky, que é um teórico americano, que nasceu em 1946. O primeiro fala de um ideal civilizacional e da argumentação como correspondendo a um ideal civilizacional ancestral, até, e o segundo apresentando justamente a ideia de que os valores daquilo que estão na argumentação e nas práticas da argumentação correspondem ou podem ser descritas como uma cultura da argumentação. E irei então começar pelo Perelman e pelo seu ideal de que a argumentação está subjacente a um ideal civilizacional. Apesar do divórcio nefasto que hoje muitas vezes se verifica entre educação e cultura, enfim, com uma educação muitas vezes reduzida a um adestramento para a produção e muito apartada de uma sensibilidade que é suscitada por uma perspectiva de cultura, creio que no que diz respeito ao ensino da argumentação é imprescindível que este seja realizado tendo em conta esse ideal de cultura e de civilidade que lhe serve de pano de fundo, porque de facto é uma questão de sociabilidade e civilidade de que aqui também estamos a falar, independentemente depois de todas as reduções e todas as apropriações muito reduzidas que se possam fazer da argumentação e da instrumentalização da argumentação que se possa fazer. Portanto, a argumentação tem as suas ideias reguladoras, tem os seus ideais e, para Perelman, alguns desses desígnios são o de operar o trânsito da submissão para o livre exame, da imposição para a liberdade de se posicionar, do constrangimento forçado para o direito de discordar, tudo isso num cenário, e importa sublinhar este aspecto, que coloca a persuasão ao serviço da coexistência humana. Na obra dela há 3 passagens que são relevantes para consolidar estas ideias e para explicar estas ideias. O primeiro aparece num artigo chamado O Ideal de Racionalidade e a Regra de Justiça. E aí o Perelman diz: o que é excepcional e constituiu um marco histórico da humanidade é ter-se permitido em matérias fundamentais reservadas à tradição religiosa e aos seus porta-voz. Portanto, o que é importante é que o uso da força pudesse ser substituído pelo da persuasão, que se pudessem colocar questões e receber explicações,
avançar opiniões e submetê-los à crítica de outrem. O recurso ao logos, cuja força convincente dispensaria o recurso à força física e permitiria substituir a submissão pelo acordo, constituiu o ideal secular da filosofia desde Sócrates. Este ideal de racionalidade esteve associado, desde então, à procura individual da sabedoria e à comunhão de espíritos fundadas sobre o saber. Como, graças à razão, dominar as paixões e evitar a violência. Quais são as verdades e os valores sobre os quais seria possível esperar o acordo de todos os seres dotados de razão? Eis o ideal desejado de todos os pensadores da grande tradição filosófica do Ocidente. E eu queria até dizer que o próprio Perelman critica muito esta tradição filosófica racionalista do Ocidente, mas neste ponto ele louva, digamos assim, o ideal de não violência e o ideal da mediação pela palavra na solução das relações entre os homens. Num outro artigo, ele, de certa maneira, reitera esta minha mesma linha utópica e diz: é o título da glória da filosofia evitar por princípio para obter adesão, recorrer à violência, mas apelar à razão e à força dos argumentos. A proteção dos direitos do homem começou pela proteção e pelo respeito à atividade filosófica, do direito do indivíduo à verdade, à sua autonomia, ao respeito pela sua dignidade e pela sua liberdade e por todos os direitos que este respeito condiciona, ao longo caminho que é o progresso da consciência no Ocidente. E, finalmente, num outro texto, que, neste caso do tratado, conquistarão, por acaso não é este, conquistarão familiarizados, ele diz que o recurso à argumentação supõe o estabelecimento de uma comunidade de espíritos que, enquanto dura, exclui o uso da violência. Pronto, pode ser uma frase que pode ser muito discutida, que pode ser muito questionada, mas em termos de ideais, em termos de ideal regulador e em termos enfim, de maneira de ver e de fundar comunidade, e uma comunidade minimamente pacífica, é este o caminho que Perelman aponta. Portanto, manifestamente na teorização perelmaniana da nova retórica, existe um ideal de coexistência apostado na redução da violência física e da opressão também, e na valorização dos poderes persuasivos do diálogo e da prerrogativa do livre assentimento, do poder de aderir ou de recusar. Estes aspectos são vistos como conquistas civilizacionais solidárias de uma cultura democrática, ainda que Perelman seja prudente quanto à dimensão tensional e por isso nunca isenta de fragilidades que atravessa a democracia. E sobre a democracia ele escreve o seguinte: a democracia não é um regime necessário que se impõe a todos e se mantém, seja qual for a apatia dos seus partidários. Um regime democrático que respeita outros valores e permite a procura de outros fins do que os que contribuem para o seu próprio poder, que impõe a si mesmo regras e entraves na sua ação, é necessariamente mais fraco que um regime totalitário, todo ele orientado para um máximo de eficácia. Toda a liberdade implica uma certa desordem, toda a ordem implica um certo constrangimento. Na medida em que nos atemos a certas liberdades, é preciso renunciar à eficácia de um sistema de governo, todo ele virado para um fim único, na medida em que nos atemos a certas liberdades, é preciso renunciar à eficácia que um sistema de governo, todo ele virado para um fim único, acarreta. A democracia é um regime menos eficaz, portanto mais fraco que o regime autoritário. Resulta daí que ela é sempre um regime ameaçado, sempre precário e que é preciso sempre defender. Portanto, não se impõe de qualquer maneira. Nesta passagem, eu gosto de sublinhar esta frase que nos põe mais ou menos outra vez nesse terreno intermédio, que é que quando ele diz toda a liberdade implica uma certa desordem, toda a ordem implica um certo constrangimento. E quando nós estamos, enfim, no entre, obviamente que haverá liberdade, mas também haverá constrangimentos, seguramente. Portanto, coloca a racionalidade no signo de uma procura em cada momento, no fundo, de formas balanceadas entre esses dois polos, de forma a contribuir para um certo equilíbrio social e convivencial. Também, no que diz respeito
isto é, a mesma advertência que ele faz quanto à fragilidade da democracia, vale também para o princípio do livre exame, e também ele considerado como um ideal a ser conquistado e a ser preservado. Ele escreve, segundo o texto que aí está, no slide, o princípio do livre exame não é independente de uma concepção democrática da sociedade. Se ele constitui uma flor preciosa na nossa civilização, este flor não pode desenvolver-se no deserto. É preciso que o terreno seja alinhado, bem cultivado, bem regado, para que a flor do livre exame possa desabrochar no jardim da nossa civilização. Portanto, mais uma ideia que vai no sentido daquele ideal e da maneira como ele valoriza aquilo que se chama cultura da argumentação. Penso que estas citações são suficientes para se perceber que o ensino da argumentação não pode também ser dissociado destes valores e também, portanto, não pode ser dissociado de uma valorização da cultura da argumentação. Uma cultura que promova a coexistência no dissensos, para usar uma feliz expressão da Ruth Amosi, uma sociedade que, em vez de recalcar, reconhece e dá expressões aos conflitos inevitáveis e recorrentes, que respeita o pluralismo e procura compromissos que possam estabelecer equilíbrios que funcionam em termos práticos entre as partes discordantes. Que, em suma, valoriza a ideia dos compromissos que possam promover plataformas de entendimento e de coexistência. E, no que diz respeito ao Perelman, fica aqui a síntese do enquadramento, podríamos dizer, em termos da cultura da argumentação que ele faz. E passava agora ao tal outro autor, o David Zanevsky, que num artigo extremamente intitulado Com que se parece uma cultura da argumentação, e partindo do caso paradigmático, ou partindo da ideia de que o caso paradigmático das trocas argumentativas é o desacordo entre pessoas, já há bocadinho também foi aflorado isto, isto é um parênteses, foi aflorado isto quando o Rubens falou, e falou naquilo que podia ser considerado o panargumentativismo, digamos assim, considerar que qualquer fala é argumentativa. E há muita gente que faz isso, todo discurso é argumentativo. Aquilo que eu muitas vezes digo é nem todo o discurso nos conduz a uma situação de argumentação. E a situação de argumentação implica um desacordo entre pessoas. E então o David Zarevsky caracterizou a cultura da argumentação através de 6 características, então, e de 5 tensões produtivas, que eu vou aqui sintetizar e comentar. A primeira característica, deixem-me ver, que acho que já passei aqui. A primeira característica é que a cultura da argumentação valoriza aqueles a quem nos dirigimos e com quem interagimos. É a primeira tese dele. E, portanto, nele a questão do auditório, aquele a quem nos dirigimos, é esta também a definição que o próprio Perelman dá de auditório. A questão do auditório é central, tal como é central a questão da consciência da especificidade das circunstâncias e os constrangimentos e as oportunidades da situação. E assim, independentemente da questão da finalidade com que possamos fazer, a valorização do auditório corresponde não só a uma consideração do outro, da alteridade, como também ao reconhecimento da particularidade de cada situação de comunicação, o que leva também à tal ideia de adaptação ao auditório. A adaptação ao auditório tem sobretudo a ver com estas dimensões. Isso, como Zarevsky diz, o caso paradigmático das trocas argumentativas é o desacordo, então a bilateralidade da comunicação é também uma condição essencial para que elas ocorram. Se, como muitos defendem, o discurso é um modo de influenciar porque é inerentemente argumentativo, é bom sublinhar, já há bocadinho referi, que apenas a comunicação bilateral possibilita a situação de troca em que se desenrola partilhadamente a abordagem de um assunto em questão. A segunda característica
que ele aponta é a cultura da argumentação reconhece e acolhe a incerteza. De certa maneira, nós no Perelman encontramos um bocado esta luta, digamos assim, até numa certa oposição que ele faz entre argumentação e demonstração, porque a demonstração, em princípio, está do lado da certeza, a argumentação acolhe justamente esta incerteza que ele aqui está a falar. E trata-se, de facto, de um ponto central, na realidade, de saber lidar com assuntos sobre o modo suspensivo do em questão, estar em aberto, estar a ser discutido, está no coração da cultura da argumentação. Por um lado, o lidar conjuntamente com um assunto no modo do em questão é um nivelador que induz paridade e cooperação, pois coloca a incerteza como ponto de partida e a eventual redução de incerteza, não a sua erradicação, como ponto de chegada. E penso também que foi nesse sentido que um americano também, Stefan Llano, sugeriu que a dependência da incerteza pode constituir até uma base ética das interações argumentativas. Aceitamos a partir do reconhecimento de algo como problemático, e isto é cooperativo, e partilhamos o interesse em discernir e confrontar caminhos que se nos afiguram apropriados. E como observa ainda David Zarefsky, alguns conflitos podem ser resolvidos, outros podem ser apenas clarificados, mas a argumentação pode ser produtiva em qualquer dos casos. E vamos para a terceira característica. Mesmo reconhecendo a incontornabilidade da incerteza, e talvez por isso mesmo, uma cultura da argumentação valoriza a convicção. Aqui emerge o plano prático. Temos de fazer opções e apostar em caminhos, apesar de não estarmos na posição de tudo saber e de tudo controlar. Temos, muitas vezes, de lançar mão ao que temos para encontrar e delinear e optar por um determinado caminho. Temos a determinadas direções, convencidos e confiantes de que serão as melhores, mas não há meios de o certificar, até porque há sempre valores e lógicas do preferível em jogo. No entanto, é através da convicção, no fundo, que abeiramos um pouco aquilo que podemos chamar a voz própria, não a delegando, e também a responsabilidade que é inerente, a escolha de um determinado caminho feito por convicção. A quarta característica, numa cultura da argumentação, a incidência não é a prova, mas a justificação, sendo esta última um compromisso com uma posição e não um certificado de verdade. E aqui até ressoa um bocado esta dimensão tipicamente retórica que aparta as questões da verdade das questões da adesão, como Perelman tantas vezes diz. Portanto, não se trata de discutir verdades, trata-se de confrontar, em última análise, compromissos para composições. E na senda do que anteriormente foi referido, argumentar é comprometermos com uma posição que não temos propriamente meios de provar, mas cuja preferência podemos fundamentar através da apresentação de razões. E nesse sentido podemos dizer que a argumentação, ou na argumentação, ensaiamos, eu gosto desta ideia, ou desta afinidade da ideia de ensaio com a ideia de argumentação. Na argumentação ensaiamos posições através das quais podemos responder a assuntos em questão, tentando reforçar as nossas posições da melhor maneira possível. Quinta característica atribuída pelo Zarefsky à argumentação: apesar de aparentemente adversarial, numa cultura da argumentação, a argumentação é essencialmente o empreendimento cooperativo. E aqui há que sublinhar que a aparência adversarial advém da oposição de posições, mas esquecemos com frequência que esta não só pressupõe interesse comum de abordar o assunto sob o modo em questão, o que está em questão, isso é partilhado, como tem também o denominador comum, o aprofundamento da questão que divide os participantes. E, nesse sentido, para que se desenvolva uma argumentação, é preciso, de facto, haver uma base cooperativa.
receio está, e estamos a falar, obviamente, em termos de planos ideais, e eu já vou antecipar uma coisa que lá atrás, que mais à frente, no final, vou abordar, que é, se calhar estão a pensar, isto tudo é muito lindo, é tudo muito ideal e muito utópico, mas eu diria que talvez as pessoas que fazem essa crítica estejam a pensar ou a supor que a argumentação é possível, seja em que situação for. Eu acho que argumentar nem sempre é possível. Pronto. E, portanto, há situações em que se pode argumentar, mas há situações em que não dá para argumentar, em que não há condições para argumentar. E, portanto, estas ideias são ideias que preferem as situações em que é possível desenvolver as coisas argumentativamente do que as situações em que isso não é possível. Quanto às tensões produtivas de que Zarevsky nos fala, elas são as seguintes. A primeira, uma tensão entre contingência e compromisso, ou seja, entre, por um lado, a aceitação da incerteza da situação e, por outro lado, a aposta na defesa de certos pontos de vista. Portanto, uma tensão entre estes dois pontos e que tem a ver com, mais uma vez, uma certa incompletude, um certo termos de funcionar a partir das coisas que sabemos e das coisas que queremos e das coisas em que acreditamos. E esta dimensão que eu aqui realço, e o termo que eu aqui até realço, é esta dimensão de aposta. Não é? É como se houvesse uma aposta, e numa aposta nós nunca podemos antecipar exatamente o resultado e corremos sempre algum tipo de risco. Aliás, a metáfora do jogo, que é uma metáfora que eu aqui até na parte inicial do livro tematizo, como lugar de tensão entre o controlo e o não controlo, é interessante para este caso, e utilizando-a, Henry Johnston Jr., também um teórico americano, descreveu ilustrativamente que, dizia ele, argumentar é correr inerentemente o risco de falhar, tal como jogar um jogo é inerentemente arriscar-se a perder. Portanto, não há resultados antecipados e há este lugar de aposta, eu há bocadinho estava a dizer de ensaio, mas sempre este lugar que é refratário à imposição pela via da certeza. A segunda tensão é uma tensão entre aquilo pelo qual se toma partido e uma certa reserva ou contenção, no sentido de uma parcialidade balanceada e não recortada pelo dogmatismo. No fundo, esta ideia, que poderíamos designar como atitude de prudência, decorre quer da questão da incerteza, quer da questão da consideração do outro. Como bem o expressou um outro filósofo, Wayne Brockreed, o argumentador ideal é aquele que, dizia ele, valoriza suficientemente aquilo sobre o que se está a argumentar para sentir as tensões de se arriscar a si mesmo, mas também se preocupa bastante com o seu co-argumentador para evitar fanatismos. Ou seja, o respeito pela alteridade e pelo espaço do diferente, digamos aqui, é o valor dos valores dentro de uma cultura da argumentação. Seguindo para a terceira tensão produtiva, é uma tensão entre as condições pessoais e a sensibilidade do auditório ou daqueles com quem interagimos. Mais uma vez, estamos, de certa maneira, aqui na questão da adaptação ao auditório. E Donald Bryant evidenciou isto ao referir, ao ter a seguinte frase engraçada, que é: a função da retórica é de ajustar ideias às pessoas e pessoas às ideias. No fundo, nesta interação. De alguma maneira, trata-se de uma tensão do descentramento de si em função da situação de comunicação e daqueles com quem comunicamos. A quarta tensão produtiva
É uma tensão entre a razoabilidade e a subjetividade, no sentido de aceder a um plano intersubjetivo onde se joga a questão da aceitabilidade. Também aqui se opera um processo de descentramento do plano subjetivo para um plano intersubjetivo, para um plano partilhado, para um plano que não é só o meu, não é só o teu, é o nosso, é um terceiro plano de entendimento recíproco, onde se podem reconhecer e aceitar posições sem com elas concordar, e também do primado do relacional. O que interessa aqui é pensar as coisas em termos da relação que está a ocorrer e não a partir de duas pessoas isoladas que entram em contacto e estabelecem uma plataforma. O contacto, a relação aqui é a primeira. Quinta tensão produtiva é uma tensão entre a decisão e o não fechamento das questões argumentativas, o que remete para as exigências práticas da premência da ação e a persistência da possibilidade do alternativo. Mais uma vez, a questão aqui é a articulação entre o plano prático e o plano das ideias. Mesmo que na sua dimensão episódica e circunstancial haja decisões que optem por certos caminhos de ação, isso não põe necessariamente fim ao debate ou elimina as questões argumentativas, justamente porque estas são questões problematológicas para as quais é sempre possível mais do que uma resposta, e a resposta prevalecente não tem de ser eterna. Infelizmente, temos visto nos Estados Unidos como pode haver perfeitamente realizações e coisas ou assuntos que estavam respondidos deixam de estar e voltam para um outro patamar, no fator referido ao problema da interrupção da gravidez nos Estados Unidos. Mas fechar este parênteses, neste sentido, é útil a distinção entre respostas e soluções. As primeiras estão ligadas à preferência de uma via de lidar com o assunto. E a segunda, à tentativa de acabar com o problema. De uma maneira geral, as questões argumentativas são questões que se prolongam, que não têm também elas próprias soluções definitivas, mas fazem parte justamente de tensões que se fazem para caminhar para determinados pontos. No final do artigo, Zarevsky pergunta a si mesmo se descreveu um ideal normativo contrafactual ou algo que de facto existe. E a resposta que ele dá diz que eu acho que aquilo que eu descrevi tem um pouco das duas coisas. Por um lado, é um ideal. Por outro, é algo que, com maior ou menor grau de proximidade, por vezes se concretiza. E acrescenta ele, enquanto professor, a nossa tarefa como académicos da argumentação é apreciar tais momentos e tentar alargar a sua frequência e o seu alcance. Aqui está, poderia ser também um desígnio para quem ensina a argumentação. Queria fazer então as observações finais, ainda que se calhar vá prolongar um pouco mais. E para concluir, penso que se a utopia serve para fazer caminho, no fundo dando-nos uma direção, dando-nos um rumo para o qual queremos caminhar e pelo qual nos dispomos a lutar, então a utopia é uma bússola que pode guiar o ensino da argumentação, tendo como pano de fundo a dignidade dos valores, porque se pauta na cultura da argumentação. Com efeito, é importante enquadrar tudo aquilo que se possa apresentar e ensinar, por exemplo, as técnicas argumentativas, que é uma das coisas muito tarimbadas, digamos assim, no ensino, ou outros aspectos funcionais, no quadro mais amplo, que não perde de vista os valores e os pressupostos éticos sociais que dão sentido social ao ensino e que não podem ser dissociados do saber estar e do saber ser perante os outros e perante o tratamento de assuntos em questão e dos debates que estão no cerne da cultura da argumentação. Se atualmente os debates e as práticas argumentativas parecem estar a degradar-se, deslocando-se de uma abordagem partilhada de assuntos em questão para a mera afirmação de posições polarizadas que renunciaram ao diálogo antes mesmo de nele participar e, portanto, querem simplesmente
afirmar posições e fechar o ouvido para não ouvir mais nada. Então, importa pensarmos em dois sentidos. Por um lado, refletir sobre as advertências do Perelman sobre a democracia e sobre a fragilidade disto e sobre a necessidade de permanentemente cultivá-la e lutar para que ela tenha mais força. E, no fundo, perguntar, de facto, até que ponto estamos interessados em preservar e cuidar dos seus valores. E, por outro lado, lembrar que a argumentação, como já tinha referido anteriormente, não funciona como uma varinha mágica na resolução de todos os problemas e em qualquer situação, como precisamente nos lembra de uma forma de provocação também, Stanley Fish, quando, a propósito do discurso de ódio, refere o seguinte: se pensarmos no discurso de ódio como uma evidência de confusão moral ou cognitiva, tentaremos desfazer a confusão aplicando boas razões. Mas se acharmos que aqueles que discorrem com ódio, em vez de estarem confusos, estão simplesmente errados, eles raciocinam suficientemente bem, mas as suas razões estão ancoradas em crenças sobre características raciais, normas sexuais e assim por diante, que consideramos abomináveis, não colocaremos a nossa fé em argumentos, mas procuraremos algo de mais forte. Isto é o que ele diz e também permite lançar uma discussão interessante. E também é uma frase cujo sentido também ecoa numa passagem do tratado do Perelman acerca do fanático, colocando o diálogo argumentativo sob o signo do discutibilismo orientado para a decisão. E aquilo que ele diz é justamente o fanático é aquele que, aderindo a uma tese contestada e cuja prova indiscutível não pode ser fornecida, recusa toda a possibilidade de a submeter a uma discussão livre e, por consequência, recusa as condições prévias que permitiriam, nesse ponto, o exercício da argumentação. E, portanto, também aqui o Perelman diz que, ou daqui decorre, que nem sempre é possível haver situações e condições suficientes para que a argumentação se desenrole. E, portanto, dá de facto esse exemplo. Eu pensei também em referir, só para concluir, no fundo já disse aquilo que pretendia dizer, mas referir que isto aqui é muito pequeno para se ler, mas era um exemplo, um texto que podia ser suficientemente interessante para, se não fosse penoso ler, mas é de um professor justamente da Universidade de Aveiro, que escreveu, enfim, alguma coisa que é perfeitamente radical a propósito do movimento LGBTQ+, e tomando posições que são completamente, enfim, dizendo que está biologicamente provado que o sexo é uma questão, o género é uma questão perfeitamente, por exemplo, termos como binário e trans são invenções que não têm reflexo nenhuma na realidade, está cientificamente provada esta ideia, chama inclusivamente, diz, a dada altura, acho que estamos a precisar urgentemente de uma inquisição que limpe este lixo humano. É uma das frases. Isto é um professor da minha universidade. Enfim, o que eu quero dizer, quando eu trouxe justamente isto, era para referir que este é um dos tais casos em que a questão da argumentação se torna difícil. Nós perguntamos, mas é possível argumentar com uma pessoa destas? Eu e o Ruben já temos falado muitas vezes acerca deste ponto limite que torna impossível o argumentar. O facto é que, de facto, não foi propriamente neste nível que a questão foi resolvida, mas o reitor abriu um processo disciplinar e, portanto, as coisas vão para outro nível, também argumentativo seguramente, mas já é para um outro nível que não é propriamente o da argumentação conversacional
e que possa estar, enfim, ao alcance das nossas possibilidades com outras pessoas com as quais gostaríamos de resolver isso pelas vias argumentativas. E pronto, e era esta ideia que eu queria aqui deixar. É um texto que, como vos disse, está no livro, a par de outros textos, mas eu acho que agora por aqui vou calar-me e vou deixar que eventualmente possamos falar um bocado, ou que façam algum comentário, ou que me deem algum feedback destas ideias que aqui vos trouxe. Rui, obrigado, sempre bom te ouvir, né? Ouvir suas reflexões. Eu deixei uma mensagem, né? Encorajando a todas e todos a falarem diretamente com você, né? Porque isso aqui é um diálogo mesmo. Mas enquanto o pessoal se manifesta, Rui, pensando sobre o que você trouxe, você fala muito em utopia, né? Você falou muito aí desde o começo da sua fala, valores utópicos, né? Utopias como ideias reguladoras, valores reguladores, né? E aí, no seu texto, como você também citou agora, você diz assim: se a utopia serve para fazer caminho, e você falou isso, dando-nos uma direção rumo a qual queremos caminhar e pela qual nos dispomos a lutar. Então, a utopia é uma bússola, né? Que foi o que você falou agora há pouco também, que pode guiar o ensino da argumentação, tendo como pano de fundo a dignidade dos valores, porque se pauta por uma cultura da argumentação. Tem gente pedindo para entrar aqui, pronto. Então, você fala bastante utopia, né, Rui? E eu acho interessante quando você traz esse texto do Zarevsky, né, que quando ele fala da cultura da argumentação, quando você fala do Perelman, e quando o Perelman fala em ideal civilizatório, e você mesmo pontuou isso, né, que existe o discurso de ódio, existe a polarização, e aí você fala em utopia, na verdade, né, como bússola. E aí eu não estou, na verdade, não é necessariamente uma pergunta, Rui, mas é uma elucubração em voz alta, né? Olha, então, hoje mesmo, né, a gente viu que mataram lá o ex-premier japonês, né, porque certamente tem a ver com as ideias dele, né? Ele foi assassinado a queima-roupa. Inclusive, a gente está num momento de eleição muito sério, né? Que quando a gente tem visto que quando qualquer aglomeração acontece, as pessoas têm sabotado, jogado bombas, fezes, veneno, é isso que está acontecendo aqui no Brasil, né? O premier japonês hoje foi assassinado, e aí a gente está falando em utopia como bússola. E como é que tudo isso funciona, Rui, nesse mundo louco que a gente está, na verdade, né? Porque o Zarevsky, ele fala em valorização do auditório, acolhimento da incerteza, né? E que você reforça como em questão, valorização da convicção e a possibilidade de fazer escolhas, no momento em que o tema do aborto voltou à tona e que as pessoas não podem mais escolher, elas são proibidas de escolherem, né? No mundo em que o empreendimento cooperativo, como fala o Zarevsky, né? Ele seria essencial para essa cultura da argumentação. Como é que fica isso tudo, Rui, nesse mundo louco que a gente está vivendo, em que ser utópico talvez seja não conseguir fazer nada avançar, porque a gente está vendo uma outra coisa, uma outra realidade. Como é que funciona? E não ser faz avançar alguma coisa? Não, então é isso. Na verdade, não é uma pergunta, né? Mas olha, todos esses fatos, né? O próprio exemplo do aborto que você citou aí, o debate sobre o aborto, né? Que tem a ver com debate, com direitos, com escolhas, né? Com aceitar o ponto de vista do outro, na verdade. Como é que a gente pode falar de utopia num mundo tão louco como esse? Eu acho que tentei transformar em pergunta agora. O que você acha? E a pergunta é para todo mundo também, né? Mas eu acho, de certa maneira, que precisamente por isso é que ainda se torna mais urgente a utopia, não é? Justamente por, digamos, a degradação e a cegueira moral
a que nós assistimos. E, por outro lado, a perda da consciência do que é que vale termos aquilo que tínhamos, muitas vezes, até muitas vezes porque a ideia de cidadania acabou por ser completamente comida pela ideia de consumo e, portanto, muitas vezes essa ideia de argumentação é mais ou menos acaba por ter assimilar-se à prática do consumidor chateado com o produto que não gosta e, portanto, reage violentamente. Muitas vezes é assim. Portanto, eu acho que isso é que é fundamental procurar inverter. E até diria que não é só no plano da coexistência humana, na coexistência de uns com os outros, mas até na necessidade de uma consciência muito mais global e planetária, porque, quer dizer, eu acho que os problemas com que hoje estamos confrontados exigem, de facto, um patamar muito mais elevado do que aquele local, os patamares locais em que muitas vezes tentamos resolver as nossas situações. Agora, eu acho que, do ponto de vista da educação, do ponto de vista o que eu acho é que, muitas vezes, do ponto de vista da educação e com tudo o que há, as coisas acabam por ser formatadas para uma coisa terrível, que é procurar, e depois acaba por se transformar também num hábito das pessoas, querem respostas sem terem de perguntar. Pronto. As pessoas hoje em dia querem respostas sem ter de colocar as perguntas, sem ter sequer de facto de pensar. E de certa maneira é aquilo que um professor aqui que eu editei tem justamente um livro cujo título é Épocas de Não Pensamento, e um outro autor, que é o Manuel Maria Carrilho, fala muito do impensar, e é justamente nesse combate ao impensar, nesse combate ao procurar equacionar as coisas, em vez de estar sempre a encontrar como é que eu tenho caminho para obter. No fundo é isto. Já não sei o que é que eu quero, mas quero obter. Por exemplo, eu acho que isto é uma das coisas que despassa e só pode ser resolvido, enfim, com um tipo de educação diferente que promova o pensamento, que promova esse estado em questão e que promova e que perceba quais são as dificuldades que muitas vezes existem para se chegar onde se chegou. E acho que hoje em dia muitas coisas estão dadas como adquiridas, gosta-se muito de dar por adquiridos, quando elas são de facto problemáticas, e só essa consciência permitirá que uma pessoa as preserve de outra maneira. Parece-me a mim. Ô, Rui, maravilha. Gente, eu acho que a maioria, né, das pessoas que estão aqui são educadores, né? Então, se quiserem, a partir da experiência de vocês, trazer alguma questão para o Rui, a Márcia, né, a professora Márcia Curado e a professora Gláucia levantaram a mão. Como eu não sei quem levantou primeiro, eu passo a palavra. Acho que fui eu, Rubens. Oi, Gláucia, diga lá. Diga lá. Não, em primeiro lugar, parabéns, Rui, pela brilhante exposição, gostei muito. Obrigado. Parabéns, Rubens, pela iniciativa. E uma coisa que me chamou muita atenção, que está bem relacionada ao meu trabalho, você conhece muito bem, Rui, eu tenho enveredado um pouco agora pelo discurso do ódio contra os imigrantes, né? E ali nos seus últimos slides aparece a ideia de que, no caso do discurso do ódio, seria necessário, aspas, procurar algo mais forte. Na sua opinião, o que seria esse algo mais forte contra o discurso do ódio? Pois, eu não tenho propriamente a resposta, porque senão tinha uma varinha mágica. Mas acho que é de qualquer maneira persistir e resistir a ambições que... Porque o discurso de ódio, de certa maneira, acaba por roçar muito o insulto, e baseia-se muito no insulto. O insulto é uma constante nesse discurso de ódio, naquela coisa que eu estava ali a dizer, chama lixo essa gente, que temos portanto, coisas completamente insultuosas. E como dizia o Michel Mayer,
o insulto, digamos assim, assinala na comunicação retórica a colocação na distância máxima. Portanto, se é uma negociação das distâncias e das proximidades, nós aí estamos afastados ao máximo. E não é possível a interlocução. Agora, muitas vezes, o que é, eu vou dar o exemplo, por isso que eu trouxe aqui, o que é que foi outro tipo de atitude. Quando o professor da universidade divulgou aquele texto, justamente não bastou uma conversa com o reitor, nem o reitor achou que uma conversa com ele poderia chamá-lo à razão. E, enfim, colocou em causa a sua própria presença na instituição, suspendendo e colocando um processo disciplinar, enfim, para ver o que é que dava. E isto são respostas que se podem dar porque é sempre difícil, o Perelman dizia isso, um sistema fraco é sempre mais ameaçado, quer dizer, nós podemos ser tolerantes com a intolerância, é um bocado esta a questão que está. A dada altura temos de tomar as nossas distâncias e temos de tomar caminhos e marcar limites, penso eu. Obrigada. Ok, obrigado, Gláucia. Márcia, fica à vontade para falar diretamente com o Rui. Certo, Rubens, obrigada, parabéns pela iniciativa, muito bom estar com vocês. Rui, parabéns pela apresentação. Eu acho muito importante a gente pensar em como, no nosso caso, né, nesse momento, pensar em como resgatar essa cultura da argumentação. Né? Eu não tenho uma pergunta específica, mas foram reflexões muito na linha das reflexões feitas pelo Rubens, na verdade. Nós estamos mesmo no Brasil numa polarização, né, política de valores e ideais, e muitas vezes nós não consideramos mais o outro capaz de argumentar, como se fala no Tratado da Argumentação, né? Então, isso gera realmente um bloqueio. E nós não o consideramos capaz de argumentar exatamente porque ele não se pauta nos valores democráticos. E não se pauta, muitas vezes, colocando isso em discursos ou ações violentas, verbais ou não. Né? E esses discursos eles vão também para dentro da escola. Já faz muito tempo que eu não dou aula para criança, né, no que a gente chama de ensino básico aqui. Faz muito tempo, né? Eu acho que uns 20 anos, mais ou menos. No entanto, eu me lembro de levar temas polêmicos para serem trabalhados dentro da sala de aula, e exatamente para exercitar esses pontos de vista diferentes em atividades argumentativas com gêneros diversos, etc. Nós estamos numa situação em que, muitas vezes, esses temas polêmicos não podem ser levados pelo professor para dentro da sala de aula, porque a escola, os pais não querem, ou porque, muitas vezes, as próprias crianças e adolescentes levam discursos muito convictos e fundamentalistas e tradicionais, que fazem com que o professor não saiba nem como lidar com essa situação dentro da sala de aula, né? Então, é uma situação bem complicada. Me parece que nós estamos na era da não argumentação aqui, no país. E isso influencia diretamente na dificuldade do ensino da argumentação junto às crianças, adolescentes, alunos, principalmente do ensino básico, né? Então, na verdade, foram mais pensamentos que me vieram a partir da sua fala, que mais uma vez eu parabenizo, e que realmente considero extremamente importante, porque a gente precisa encontrar uma saída. Eu sinto muito por estarmos nesse lugar, mas esse é o nosso lugar agora. Eu costumo também muito dizer que, enfim, às vezes
A argumentação é ligada muito à expressão e ao discurso, mas, de facto, e quando temos, enfim, este ponto de vista mais interativo e cooperativo, de fazer comunidade entre as pessoas, há uma dimensão fundamental que é a audição, o ouvir. E isto é tão importante na argumentação como falar. E para que as coisas se desenvolvam, são precisas as duas coisas. E eu acho que muito o que se está a passar hoje é essa exclusão pelo ouvido. Por isso, simplesmente, eu declaro e depois não estou para ouvir mais nada. E isto é uma postura digamos assim, de atomização e de imposição que impede, de alguma maneira, este tipo de cultura da argumentação. A questão do ouvir, para mim, é muito sensível desse ponto de vista. Saber ouvir. Certo, Rui, eu agradeço, eu reconheço a importância do ouvir. Mas eu confesso que, nesse momento, já há alguns anos, eu, por exemplo, não tenho tido muito paciência para isso, porque as posições são tão radicais. Pois, é isso. Chega um momento em que não dá, não é? Levaram a consequências tão graves para o nosso país, que nós chegamos a cortar relações com familiares e com amigos e nas redes sociais e por aí vai, exatamente por essa dificuldade de ouvir tais posições. Mas eu concordo, com certeza, talvez seja isso. Mas eu vou ter que treinar muito, viu, Rui? Vou ter que treinar muito, porque está difícil. Entendo muito bem, Márcia. Muito obrigada, viu, Rui? Um grande abraço. Ô, Márcia, e, né, a partir do que você trouxe, e o que o Rui falou do ouvir, né? Eu acho que é aí que está a intolerância também, de alguma forma. A gente nem querer ouvir o outro, e eu também me coloco nesse papel, inclusive em relação a familiares que têm pontos de vista completamente antagônicos no território político, na verdade, né? E que é bem sintomático dos dias que a gente vive hoje, né? Porque eu também me pergunto, sabe, ô Márcia, eu sou obrigado a ouvir se eu já sei qual é o seu ponto de vista e que valores você defende? Então, tem um pouco disso também, né? Eu também penso sobre isso. Eu acho que a cultura da argumentação é fundamental. Todos que estão aqui, de alguma forma, estão ligados à educação e à argumentação, e a gente quer promover essa cultura. Mas eu acho que a gente também tem que ter clareza de quando vale a pena debater um tema, na verdade. Né? Claro. Com certeza, desculpa. Até porque a gente sabe que a gente pode ouvir, mas a gente não quer ser influenciado por aquele discurso, assim como a gente sabe que a posição do outro é intransigente e que ele não vai nos ouvir, e caso nos ouça, ele também não quer ser influenciado pelo nosso discurso. Ou seja, não existe uma troca, não há a interação. Portanto, não haverá argumentação. E já agora, deixem-me perguntar aos dois, e por que é que ficam incomodados com isso? Olha, eu acho que talvez porque a gente se preocupe com a argumentação. Eu me preocupo com a argumentação, me preocupo com o ensino da argumentação. E eu acho que realmente nós não estamos na era da argumentação aqui, porque não existe o diálogo. Né? E eu, por exemplo, não estou aberta a dialogar com determinadas pessoas. E acho que essas pessoas também não estão abertas a dialogar comigo. Sim, eu só estava a fazer esta pequena provocação porque, no fundo, se pudesse preferir, ou se pudesse dizer, eu gostava que as coisas fossem de outra maneira, mas lá está, é o tal ideal de que eu tenho estado a falar. Ficam incomodados porque gostariam que a relação entre as pessoas e a coexistência pudesse correr de outra maneira e não criando esse algo, não é? Portanto, no fundo, há um certo ideal que aí está subjacente daquilo que gostaríamos que fosse e que não é. Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas é um ideal
que está longe ainda desse ideal da cultura da argumentação. Eu acho que, na verdade, houve um retrocesso nisso nos últimos anos, né? E deve haver um resgate. A gente precisa fazer esse resgate, né? Pelo próprio bem do país, né? Claro. A gente precisa desse resgate, não apenas das famílias e das amizades, mas do país de um modo geral, a gente precisa disso. Isso. Mas é isso, Rui, muito obrigada, viu? Tá certo. Eu vou passar a palavra agora para Isabel, mas antes de passar, só, Márcia, eu concordo com você. Por que eu fico com peso na consciência, né? E me sinto culpado, Rui? Porque a gente trabalha com argumentação. E quando a gente trabalha com argumentação e tenta criar ou estimular uma cultura da argumentação, a gente tem que estar predisposto a estar diante de um ponto de vista antagônico, na verdade, né? O problema é que, como a Márcia falou, nem sempre eu estou disposto, na verdade. E aí eu sinto um pouco de culpa, porque eu trabalho com argumentação, né? É nesse sentido. Mas eu vou passar a palavra para a Isabel agora, só para depois o Francisco e depois a Ana Bacelar, tá? Isabel, a palavra está com você. Obrigado. Obrigada, Rubens, colegas, alunos que estão aqui, que bom revê-los. E Rui, né? Sempre ótimo ouvi-lo, né? Então, que alegria. Essas questões realmente que os colegas colocaram têm nos preocupado bastante, né? E aí, na verdade, eu pensei em duas questões para a gente conversar nesse nosso encontro aqui. A primeira tem a ver com aquilo que você colocou a partir do texto, né? Tensões positivas, né? Então, acho que a coisa que eu fiquei pensando enquanto você colocava, será que não tem como, ao mesmo tempo, uma tensão positiva ter o seu aspecto negativo, né? Então, considerando essas discussões que a gente estava fazendo, que são contextuais, né? Então, por exemplo, ouvir o seu auditório, ou se articular com ele. Bom, dependendo de qual é o auditório, será que isso é só positivo, né? Então, a minha primeira questão tem a ver com isso, se essas tensões positivas não são também tensões negativas, dependendo das circunstâncias em que a argumentação esteja acontecendo, então, considerando os aspectos mesmo culturais que são próprios de cada realidade, né? Então, a primeira questão é essa, né? Se a gente consegue ver só como tensão positiva. E uma outra questão, que aí me veio assim mais ao final da sua fala, quando a gente olha para os trabalhos da retórica intercultural, eu estou com duas orientandas trabalhando com isso, então a gente percebe que é muito complexo essa questão das relações entre culturas, né? E na retórica intercultural que a gente vê presente, sobretudo no âmbito da globalização, muitas vezes uma cultura cede aos padrões retóricos de outra, visando a aceitação, por exemplo, no âmbito dos negócios internacionais ou do direito internacional, né? Então, pode até existir modos diferentes de ver aquela situação de uma perspectiva retórica numa determinada cultura, mas no caso dessa cultura precisar dialogar em âmbito internacional e como os valores que são aceitos, às vezes são os valores da outra cultura, se cede a isso. Então, exemplos claros, por exemplo, de orientais participando em direito internacional, de ações internacionais, eles vão usar o padrão retórico do Ocidente para que as suas ideias minimamente sejam pelo menos ouvidas, né? Não vou nem dizer se aceitas, né? Pelo menos ouvidas. Quer dizer, se não se respeita aquele padrão que o Ocidente usa, muitas vezes nem se encaminham as questões, né? Então, nesse sentido, né, nesse âmbito, pensando nessa perspectiva cultural, como que ficam, né, essas tensões que, por vezes, são de outra ordem, né? A gente estava falando disso agora há pouco, né? Ordem de outras razões, de outros sentidos que acabam gerando que se assuma certa posição ou outra dentro da argumentação. Né? Então, são duas questões que são um pouco distintas, mas que acabam estando interrelacionadas no aspecto da cultura mesmo do argumentar, que se distingue, né? E a gente, quando
quando eu te ouvi, o tempo todo eu ficava pensando, bom, mas isso vale muito para o Ocidente, né? Não sei se vale, né, para todas as culturas, né? Então, há uma aproximação entre elas se a gente pensar nessas distinções culturais do entendimento e uso da argumentação. Desculpa, foi um pouco prolongado. Nada, faz. Não, aliás, vamos lá ver. Eu tentei aqui dizer que o nivelador de uma situação argumentativa é, de certa maneira, a partilha de um assunto em questão e, portanto, dá abertura para várias possibilidades de resposta e de nenhuma das pessoas querer impor a sua como uma verdade ou como uma certeza, como não sei o quê. Enfim, do ponto de vista pragmático e do ponto de vista do mundo, enfim, até tomado pelo mercado, quando, enfim, muitas vezes não estão em causa esses valores, está em causa o valor do negócio e, portanto, o meio instrumental para fazer qualquer coisa. Eu não sei se, não é? Não sei se há propriamente uma dimensão existencial e valorativa ou mais uma dimensão instrumental nesse tipo de recepção. Agora, o que eu acho é que há sempre um determinado medo com o diferente, uma determinada estreiteza de espírito. Eu, quando falo na imagem argumentativa, é de certa maneira para essa imagem que coloca a diferença, a divergência, a controvérsia como normal, e quando digo como normal é como não sendo necessariamente exclusiva e não provocando a situação de abater o que é diferente. Mas tudo isto também tem a ver com as mentalidades vigentes, e as mentalidades são tão difíceis, quer dizer, havia aqui um filósofo que falava na futebolização dos espíritos e, portanto, no modelo do jogo, ganhar ou perder, como sendo um modelo que vai para o pensamento. E este, por exemplo, é um modelo anti-argumentativo. É escusado porque não é esse ponto de vista, não é esse interface de relação que se pretende com isso. E, portanto, afastar muitas vezes essa estreiteza e essa procura de soluções sem ter de colocar os problemas, acho que é uma coisa muito importante. Porque quando assim não é, aquilo que estavas a dizer, as tensões produtivas que aqui são apresentadas como positivas e como geradoras de alguma coisa valiosa, acabam por ser tensões negativas e acabam por minar e acabar com esses valores, com essa coisa de valor. Não é? Obrigada, Rui. Nada. Maravilha, gente. O Francisco Cabral tinha pedido a palavra. Francisco. Boa tarde, professor Rui, professor Rubens. Olá. Parabenizo o professor Rui pela excelente exposição, pelos ensinamentos, e também agradeço a coordenação, né, através do professor Rubens, de excelentes eventos que tem promovido, né, demonstrando aí a sua capacidade, não só intelectual, mas como de gestão administrativa. O meu questionamento, professor Rui, ele vai na direção dos demais, mas só apontando, talvez, para um lado mais prático, que é da seguinte natureza. Como foi muito bem colocado, nós estamos vivendo um momento de muita manipulação, de ódio, de polêmicas, até extremadas, mas o que me preocupa também é a seguinte questão. Como chegar, né, como na academia, nas escolas, nos mais variados níveis, e descendo para a sociedade, para os cidadãos comuns, digamos assim, como melhorar, né, divulgar e ensinar as técnicas argumentativas de forma mais extensa, para chegar mais à esfera pública, à esfera privada, se for o caso, porque nós falamos muito que tem muito ódio, muita polêmica,
Mas será que uma parcela da sociedade, dos cidadãos, será que eles estão entendendo mesmo o que é um argumento, como argumentar, quais as técnicas a serem utilizadas? Será que não facilitaria o trabalho para esses valores, né? A ética, como parâmetro para orientar a boa convivência social, ou pelo menos uma sociedade minimamente civilizada? Gostaria de ouvi-lo, que eu acredito que o senhor também parece que já escreveu sobre essa problemática. Muitíssimo obrigado, professor. Uhum. Sim, eu acho que, de certa maneira, muito obrigado pela sua pergunta, eu acho que de certa maneira, quem inclusivamente alimenta discursos de ódio ou tem, ou mesmo não alimentando, não tem sensibilidade ao que seja argumentar, tem muito tendência a bloquear toda essa via, que para mim é uma via que produz efeitos de coexistência, que é a argumentação. Para mim, o grande valor da argumentação é os efeitos de coexistência que ele pode produzir, e obviamente se forem positivos, melhor ainda. Eu dou um exemplo, e muitas vezes as pessoas são ignorantes, por isso simplesmente, relativamente a isso, ou que seja um argumento, ou mesmo que seja argumentar. Eu uma vez fui a um médico, enfim, que me disse 2 ou 3 coisas, e eu questionei, perguntei e tal, e ele ficou zangado só por eu estar a questionar a sua autoridade, e eu disse-lhe, não, eu só estava a argumentar consigo, não estava a argumentar nada, não estava a argumentar, e portanto rejeitou sequer que aquilo pudesse ser argumentação, aquilo era uma desobediência à autoridade dele enquanto médico, que aliás os médicos têm muito, porque um paciente geralmente está numa posição de debilidade e um médico está numa posição de saber. E eu percebi, não fazes a menor ideia sequer o que seja argumentar e poder estabelecer uma relação interpessoal mediada por uma argumentação em que podemos falar, em que podemos questionar, em que podemos ver. E, portanto, essa consciência, mas sempre para mim importante, mais a partir do polo problema e do polo questionamento, portanto, e é por isso que eu digo, nós partimos de um problema e procuramos dar-lhe soluções, e há muitas soluções possíveis. Ter esta percepção desta pluralidade, das possibilidades de caminho que se podem fazer, e, portanto, perceber que muitas vezes as controvérsias nem é por coisas contraditórias, é por caminhos diferentes que se tomam ou por valorizações diferentes que se fazem. Tudo isto, obviamente, que permite, acho eu, baixar os níveis de dogmatismo que estão sempre arraigados também a uma certa ignorância, e nomeadamente a ignorância do que seja argumentar. Não é? E, portanto, eu acho que por outro lado, do ponto de vista político, nada disso ajuda. Nós hoje temos também, a política é feita por comunicação social e por média, e nós alimentamos essencialmente a espetacularização dos debates e, portanto, o agarrir dos debates e reproduzimos, no fundo, as velhas arenas nos debates, e isto também não nos dá uma boa percepção do caráter positivo que a argumentação pode desempenhar e deveria desempenhar enquanto maneira de nos relacionar. Portanto, todas essas imagens também que vão sendo passadas acabam por degradar a tal argumentação. Por outro lado, só para falar, quando escrevi lá o tal para onde vais racionalidade argumentativa, acho que toda esta informatização, este facto de toda a gente começar a relacionar-se primordialmente com máquinas em vez de ser com pessoas, e até de começar a ter dificuldades em relacionar-se com as pessoas e preferir sempre recorrer à máquina. Quer dizer, hoje em dia vemos, não é? Como dizia um professor meu, quando se olha para o ecrã, perde-se o olhar do outro. E hoje em dia, cada vez mais há este atomismo, e a própria tecnologia promove este atomismo, promove um determinado pragmatismo do conseguir objetivos, mas não pela via de conversar, de conhecer, de estar, de ter tempo para, que é outra das coisas, é outra
das tiranias, quer dizer, quem não tem tempo não conversa, não argumenta, não está ali dedicado a isso. Tudo é tudo muito rápido e, portanto, é a pressão que ganha e são os constrangimentos que se impõem de uma ou de outra maneira. Mas não é uma forma argumentada de fazer, nem que gere comunidade. De maneira que tudo isto são coisas que eu acho que são adversas a esta cultura da argumentação. Não sei se respondi, mas foi como ocorreu. Respondeu sim, professor. É só que parece que há, né? Há interesse de muitas pessoas, grupos, etc., para que não haja o diálogo, a argumentação, ou de forma privada, ou de forma pública. Parece que há um certo interesse nisso. Não, mas nós... complica muito, né? Complica muito, porque muitas vezes alguém faz um xingamento ou coloca ali algumas palavras fora do contexto e imagina que está argumentando. Muitas vezes sem saber que está produzindo algo negativo, deletério. Então, a minha preocupação, professor, apesar que hoje a academia vem fazendo, as escolas vêm fazendo, é no sentido mesmo técnico do termo, como nos capacitarmos para divulgar, ensinar. Olha, não é que você vai ensinar de forma mecânica, mas abrir espaço para as pessoas argumentarem, as melhores técnicas. Quem sabe aí consigamos melhorar muito a convivência social. Sim, e pelo menos, e ligando aquilo que eu já estava a dizer, essa argumentação não só a uma questão de discutir com o outro, mas como uma própria arte de pensar, porque a argumentação não é só o confronto com o outro, no sentido de esgrimir qualquer coisa, tem a ver com a própria capacidade de pensar. Nós pensamos, acredito eu, argumentativamente sempre. E ter essa consciência é muito importante. Correto. Obrigado, Francisco. Rui, pelo que você falou, eu me lembrei, assim, a questão da argumentação, né? Eu acho interessante, porque, por exemplo, na França, e você falou da filosofia aí também, na França, a prova, o que seria a nossa temida redação, tema da redação, né? Sim, lá sim. Eles chamam de prova de filosofia, na verdade, né? Então, eu acho que a forma como você olha a argumentação também ela é muito interessante, assim. Pode ser via técnicas, aplicação de técnicas, por exemplo, como falou o Francisco, passa por aí também, mas também pode ser, como você falou, Rui, uma simples forma de olhar uma questão, né? de lidar com uma questão, de apresentar um ponto de vista sobre uma questão, seja por meio de uma prova de filosofia e por aí vai, né? Então, eu acho que a preocupação do Francisco é interessante, né? Olha, se a gente falar das técnicas, será que as pessoas não vão ficar mais atentas ao que significa argumentar? Que talvez elas nem tenham parado para pensar sobre isso. Mas também eu me pergunto, será que ensinar a argumentar é ensinar a técnica, na verdade? Não basta ensinar a pensar, como você falou, Rui, e aí, no caso, a prova de filosofia, né? Então, são questões muito interessantes, são formas muito interessantes, são pontos de vista interessantes de olharmos para a argumentação. Eu já agora, deixa-me fazer aqui, a propósito que estás a dizer, por causa dessa questão técnica, de facto, pode haver uma utilização instrumental da argumentação. Sei lá, eu já vi muita gente a dizer quais são as melhores técnicas para vender o seu produto, argumentando. Manipulação. Por exemplo, e quais são. E eu geralmente o problema que tenho com a questão instrumental e com essa visão como tem com qualquer outras coisas, quer dizer, é aquilo que o Bauman chama a diaforização, que isto é, uma espécie da questão ética, da questão da responsabilidade própria ser posta de lado. Como aqueles soldados que dizem só estou a cumprir aquilo que me mandam, ou como o Wishman da Hannah Arendt, não é? Que era o melhor funcionário e que estava ali, que tinha cumprido as ordens todas e tinha feito tal. Portanto, a questão da técnica muitas vezes acaba por separar-nos da questão
da finalidade. Mas eu quero isto, mas eu gosto disto, mas isto está certo, mas eu faço isto. Pronto, não, eu sei jogar segundo regra do jogo, foi isto que mandaram fazer. E isto para também dizer, seguir ali ao Francisco, é que para mim a argumentação é muito um servidor da democracia e das metamorfoses também que ela vai sofrendo. Porque ela espelha e tem no seu seio também uma questão de relações de poder, sempre. É sempre atravessada por algum tipo de relação de poder. E, portanto, quando se acabam por normalizar relações de obediência, não de livre exame, não de autonomia, etc., porque precisa-se trabalhar, porque precisa-se ganhar um salário, porque tem de ir buscar isto, e, portanto, tem de fazer o que me dizem. Isto, de certa maneira, é uma forma também de destituição da própria autonomia de cada um. E nós vemos isto acontecer cada vez mais numa sociedade completamente neoliberal, tomada por um capitalismo que instrumentaliza tudo e que vai adiaforizando, ou seja, colocando sempre entre parênteses a questão ética. A questão ética não é para aqui chamada. É isto que é preciso fazer. É isto que é preciso fazer. É isto que é preciso fazer. Não é? E ainda para não falar nesta tomada que hoje em dia há, daquilo que eu chamo os cabrestos informáticos, que são estas plataformas informáticas com as quais não é possível dialogar e, no entanto, comunicamos. Mas é preciso fazer muita distinção. Nós obedecemos àquilo. A única coisa que fazemos, estamos numa relação completa de obediência àquelas coisas e aos parâmetros e às estruturas que lá estão metidas. Claro, em prol sempre de uma coisa boa. A Rússia também foi em prol de uma coisa boa para a Ucrânia que invadiu. Quer dizer, há sempre argumentos para esse tipo de coisa. Em prol de uma coisa boa, mas são coisas que não nos libertam, não fazem comunidade, não criam rede, mas pelo contrário, nos tornam cada vez mais livres e cada vez mais impotentes. E isto é um problema muito, muito sério. Acho que agora já loucurei um bocadinho, mas pronto. Professor Rui, só para concluir, é claro, concordo com tudo que o senhor falou, professor Rubens. Quer dizer, ensinar a pensar, mas não esquecer que dentro do ensinar a pensar estão as técnicas. O problema é não manipular, né? Usar as técnicas no sentido eficaz, correto da argumentação, né? Não sei se o senhor concorda com isso. Sim, mas sim. A questão da manipulação é obviamente, mas eu acho que a resistência à questão da manipulação é não ocultar a dimensão problemática e a questão que está em jogo, que é o que qualquer publicidade faz. A publicidade não nos pergunta, mas você tem este problema ou precisa disto? Não, você tem e olha, nós temos aqui a solução. Isto é, apresentam a solução pressupondo que nós aderimos a isso. E, portanto, este varrer a dimensão problemática constantemente para baixo do tapete é também uma forma de manipulação e de dominação e de exercício de dominação. Muito obrigado. Maravilha, obrigado. Eu vou passar a palavra agora, então, para a Ana Paula Bacelar, depois para o Rogério também, que levantou a mão. Ana, a palavra está com você. Obrigada, Rubens. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Rui. É sempre uma satisfação ouvir, assim como ler o que o senhor escreve. Bem, eu sou professora da educação básica, então minha fala ela está diretamente relacionada à experiência que tenho aqui no Brasil. Não sei como funciona o ensino da argumentação em Portugal. Em breve vou descobrir, porque eu estou prestes a mudar para o país do Senhor. Mas, pelo que vivi até aqui, o que eu tenho observado é o seguinte: o senhor traz no título da sua apresentação de hoje esse conceito de cultura da argumentação, que já amplia bastante a abordagem, porque vai envolver, além do campo pedagógico, o campo político, o campo jurídico e outros mais. Com a aprovação da BNCC, o que eu tenho observado nos últimos anos, sou professora há 20 anos, mas principalmente nos últimos 2, 3 anos, é uma inclusão quase assim forçada de conteúdos de argumentação, principalmente voltados a operadores argumentativos, a técnicas de argumentação, nos currículos escolares. Nos livros didáticos, apesar de trazerem lá, aventarem a atualização, o que eu percebo é que não houve grande evolução, porque nós ainda temos abordagens muito unidirecionais, poucos textos, pouca seleção de textos que apresentam um pensamento discordante e muito voltada exatamente a esses marcadores linguísticos que direcionariam o que se entende por argumentação.
A minha pergunta é a seguinte: diante do que foi posto até aqui, de uma recepção de textos argumentativos problemáticas, inclusive por causa desse contexto conservador e reacionário que hoje vivemos, tendo em vista as dificuldades que foram aventadas durante a fala dos demais colegas, é possível nós falarmos, nós pensarmos e construirmos verdadeiramente uma pedagogia da argumentação? Ou isso seria o ideal utópico? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, nós aqui também temos que enfrentar uma dificuldade grande em relação ao pouco hábito da leitura. E agora ainda mais cerceada, porque há um discurso de primazia da formação moral dos alunos pela família, o que nos impede, inclusive, de ampliarmos, muitas vezes, através de coletâneas de texto, algumas abordagens. Então, são duas perguntas. A primeira é, nós podemos pensar em, factualmente, uma pedagogia da argumentação e, diante desse empobrecimento, principalmente do repertório sociocultural produtivo dos nossos alunos, como pensarmos, não no ensino de conteúdos de argumentação, e sim em um ensino da argumentatividade. Obrigada desde já pela resposta. Obrigada, professor. Obrigado. Portanto, as duas perguntas é se é, de certa maneira, um ideal utópico, não é? Esse ensino. Eu acho que tem sempre o seu quê de utopia, acho que tem sempre uma maior dificuldade ou uma menor dificuldade, de facto, consoante as próprias balizas institucionais das escolas, e quando as escolas, enfim, começam a estreitar e começam a procurar não abrir horizontes e dar possibilidades criativas, mas a transmitir coisas já feitas, é mais complicado, de facto. Agora, qual era? E depois também, com essa, penso que foi essa a questão, com essa, no fundo, esse baixo nível de literacia, que isso também, no fundo, também acaba por ser um obstáculo, não é? E eu acho que sim, que isso é muito, muito difícil. E, mais uma vez, eu referi aqui na minha fala, essa discrepância que há entre ensino e cultura. Havia um escritor e filósofo, e ensaísta, compositor de peças de teatro, que é de Minas Gerais, que era o Alcione Araújo, não sei se já ouviram falar. Ele justamente colocava muito essa questão nessa discrepância entre educação e cultura, e falava, enfim, dessa ideia de uma educação como adestramento para a produção, e quando falamos em adestramento para a produção, aquilo que eu traduzo com isto é a educação das respostas, a educação do que é que tens de saber, o que é que tens de fazer, o que é que tens de não sei quê, e não uma educação para a interrogatividade, para a abertura, para o questionamento, para o pensar ao lado, para o pensar diferente, para a disformidade. E isso só, muitas vezes, também se consegue fazer com essa aliança de uma dimensão de cultura que tem a ver com a pessoa no seu todo e não como uma preparação para. Por outro lado, numa sociedade em que cada vez mais se liga, e eu acho que muito erradamente, nunca fiz isso com os meus filhos propriamente, mas muito erradamente, quer dizer, toda a educação depois para uma saída profissional. Não se pensa propriamente em aproveitar o tempo único que há de capacidade de absorção, de capacidade de leitura, de tempo disponível, etc., para uma formação integral o mais rica possível. E que depois daria os seus frutos numa adaptação a um trabalho qualquer e mais ou menos dirigido. Mas não, estreita-se imediatamente muito o foco, que é aliás, um dos problemas da especialização, não é? E perde-se muito esta formação da própria sensibilidade da pessoa. E sem uma insistência na sensibilidade da própria pessoa, é muito difícil também nós conseguirmos fazer alguma coisa em termos de uma cultura da argumentação. Não sei, é o melhor que tenho para responder. Obrigada.
Obrigado, Ana. Agora eu passo a palavra para o Rogério. Bem, ninguém mais levantou a mão depois do Rogério, aí eu não sei se alguém ainda quiser fazer alguma intervenção, né? A gente está caminhando aqui para o final, mais 10, 15 minutos. Então, por hora, eu passo a palavra para o Rogério. Rogério. Olá, Rubens, boa tarde todos os colegas, boa tarde, Rui. Boa tarde. Também acabo tendo que cumprimentar a professora Ana Bacelar, foi a última pessoa que eu encontrei interpessoalmente. É uma pena a gente não poder se encontrar pessoalmente, mas temos esse recurso aqui que favorece, inclusive, esse contato com o Rui. Eu não vou ficar me delongando muito, não. Vou partir logo para a pergunta, mas antes eu quero partir de um dos pressupostos, porque o Rui, quando ele começa a falar, acaba que eu tenho que correr para anotar, porque começam a surgir algumas tempestades cerebrais aqui, né, os brainstorms. Então, eu tenho que fazer 2 esforços, um de anotar e outro de ficar pensando aquilo que ele está falando tão rápido que eu possa administrar as informações. Mas aqui Oi? Há aqui uma música de José Mário Branco, que agora até está a ser cantada por um cantor brasileiro também, que se chama Inquietação. Sim, verdade. Mas, enfim, falando de pressupostos, eu quero já começar pelo Wittgenstein, que é talvez uma figura muito importante para a gente que gosta de argumentação, é justamente a expressão que ele fala, salvo engano, no Tratatus, que é o limite da minha linguagem, é o limite do meu mundo. Daí eu também aproveito para chancelar a oportunidade de mencionar o Eichmann, né, que você havia comentado, né, da Arendt, justamente porque o problema do Eichmann é que ele era um funcionário público, ele ia para o trabalho, chegava lá, ele queimava pessoas, reduzia pessoas a cinza. Depois ele voltava para casa, bom, podemos imaginar ele interagindo com a sua família, comendo um pão, fazendo um churrasco no fim de semana, ou querendo fazer uma viagem nas férias. Esse é um problema muito grande quando a gente começa a pensar no problema da disposição para a argumentação. Você havia mencionado, né, eu estou falando de alguns pressupostos para poder fazer a minha pergunta, a ideia reguladora. Eu conheço a ideia reguladora somente a partir de Kant, né, e eu sei que o Wittgenstein ele não trabalhou essa proposição de ideias reguladoras, mas o Peirce ele trabalhou muito bem isso em algumas de suas obras. Talvez, acho que uma perspectiva interessante é observar as ideias reguladoras do Peirce, justamente pelo benefício que se traz, não a pergunta, os questionamentos durante uma interrogação, né, um debate, mas depois, muito tempo depois, a expressão seria utilizar, né, as ideias reguladoras para pensar o agora, que está sendo discutido a um longo prazo. Porque aquilo que a gente distingue como processo argumentativo, talvez nós não tenhamos as soluções aqui no presente. Então, eu reconheço que essas ideias reguladoras elas têm um cunho psicológico, né, mental, ou como a gente pode dizer, ideal muito forte, sim, mas elas servem de base para a gente realizar ações concretas, né, antropológicas, ações de cunho sociológicas, efetivamente no porvir. Então, agora, depois de mencionar isso, né, você tinha falado da ideia reguladora, eu imediatamente associei a Kant, ao Peirce, também me lembrou um pouquinho o Wittgenstein, mas aí, entre as ideias reguladoras, a gente tem também o problema do dogma, né? Digamos assim, talvez, do meu ponto de vista, não seja isso, acho que é algo que você possa me ajudar, que é quando a gente tem, de fato, ideias reguladoras no sentido virtuoso da ética, né? Mas o dogma ele se interpõe como um problema. E, enquanto dogma, a gente pode pensar não só a situação atual, que talvez no Brasil tenha chamado mais atenção no mundo, que é o problema das eleições, né? As urnas eletrônicas, depois de 25 anos sendo questionadas, eu não estou tocando aqui no assunto político, é simplesmente um exemplo, como posso citar a Sharia no Oriente Médio, né? A gente tem também o problema do inferno na Idade Média, na Antiguidade a gente tinha a questão da cidadania, né?
crianças, mulheres, estrangeiros, eles não eram considerados cidadãos gregos. Isso era um dogma. Inclusive, para os romanos, a gente tem uma situação muito semelhante lá na Idade Clássica, só para citar alguns exemplos. Mas a minha pergunta propriamente ela se implica com a figura do fanático que você havia mencionado. Acho que é essa figura que talvez tenha me causado mais incômodo a ponto de me levar a te fazer uma pergunta, ou duas, como você entender. Seria possível, essa é a minha pergunta, né, pensar o dogma como vantagem relativa para a abertura de discussões, justamente pelos absurdos que não são possíveis de debate. Eu parto do pressuposto que, para que abra já a quebra de paradigma, para quem sai de um jogo de linguagem, acaba se sobressaindo, porque a pessoa estava imersa em dogmas, não é possível discutir, pelo menos do ponto de vista da filosofia, né? O diálogo, ou a argumentação, ela surge para que nós não venhamos a nos destruir. Por exemplo, o debate ele é importante para evitar a violência, pelo menos do ponto de vista filosófico, mas a gente pode acrescentar o dado histórico também, né? Quando duas pessoas se impõem uma à outra sem a possibilidade de dialogar, nós podemos pensar num Rubicão, né? Cada um vai para um lado, mas quando uma coisa fundamental está em jogo, por exemplo, uma ideia reguladora, a tendência é a violência. Um exemplo disso está na marcha de imigrantes, né, e de refugiados, que incide na história como possibilidade de acessar outras esferas de discussão em outros lugares. O auditório, né, que foi abandonado, ele permanece e tende a ser diferenciado no cunho da história. Ele pode se transformar no rumo da história, melhor dizendo. E acho que pensar, talvez, né, nessas vantagens, na vantagem de uma possível vantagem relativa, acho que é bom colocar aspas, né? Talvez não agora, mas no porvir, digamos assim, dentro da perspectiva pisciana, como confronto vinculado a uma ideia reguladora. Agora, mais especificamente, a minha pergunta. Essas ideias reguladoras, elas podem favorecer uma ideia de argumentação na posteridade, como crítica, ou elas podem vir a se tornar um dogma quando nós temos a propagação de ideias que não são possíveis de argumentação dentro de um debate, né? Se nós favorecemos esse debate, ou se saímos dele, a gente proporciona a possibilidade de debate sobre o que está ocorrendo no momento, em outros lugares e no futuro possível. Seria essa a minha pergunta, não sei se me expressei bem, mas é justamente isso. Se ficar o bicho come, né, participamos do debate e nos arriscamos à violência, ou saímos dele para discutir em outros lugares, para não arriscar a nossa própria vida. Não, quer dizer, o que eu acho é que quando falo em ideias reguladoras, estou de facto a referir-me a valores, antes de mais, e, portanto, a uma omnipresença da questão dos valores, mas quando falo também de incerteza, procuro cortar um posicionamento dogmático na adesão a estes valores. E também é por isso que, se calhar, se fala em convicção, e as convicções não dogmáticas são aquelas que percebem que, enfim, eu costumo dizer, todo conhecimento é conhecimento e desconhecimento, e o mesmo aplico à convicção. Toda a convicção tem as suas razões e as suas coisas que desconhece. E portanto, a dimensão de incerteza que tão obsessivamente nos persegue e muitas vezes nos leva a uma imagem de pensamento que foi a imagem de pensamento metafísica, que é sempre unitária, reduzir ao reduzir à unidade, reduzir ao único, e, portanto, não poder haver a pluralidade. E, portanto, o que eu acho é que haver valores que sirvam de ideais reguladores não quer dizer que se nega a existência de outras pessoas com outros valores, com ideais reguladores, e depois ver como é que se articulam a coexistência. É por isso que eu falo sempre em efeitos de coexistência entre as pessoas
que, à partida, aceitam a pluralidade como estando na matriz e não uma necessária redução a uma única via, digamos assim. Portanto, é um bocado a rejeição de pensamentos de via única, é a ideia de que há muitos jogos de linguagem, é a ideia de que há muitas vias de acesso à própria realidade e de posicionar, e que, se calhar, a única via em termos de benefício coexistencial é o podermos seguir essa via argumentativa de diálogo e de tentarmos, tanto quanto possível, tirar partido daquilo que isso nos dá possibilidade, porque de outra maneira, se calhar, a vida torna-se bastante mais injusta, bastante mais discriminatória, bastante mais sujeita a relações absurdas de poder, etc. Um dos livros que eu ultimamente também li, que é do Bauman, que se chama Cegueira Moral, significa justamente, tem como título A Perda de Sensibilidade na Modernidade Líquida. E esta questão da sensibilidade, para mim, é muito importante, e eu estou a referir isto por causa da questão da diaforização, porque hoje em dia somos sistematicamente expropriados por uma espécie de Tina, there is no alternative, tem de ser, temos de fazer isto, e de submissão, e cada vez menos somos expostos a seguirmos caminhos, e somos convocados a ter medo, a seguir caminhos, a resistir, a divergir, etc, etc. Numa cultura que é muito assim. Eu costumo sempre dizer o pedido de desculpa por discordar. Não pedimos desculpa por concordar, mas pedimos desculpa por discordar. Desculpe lá, mas eu não concordo consigo. Este ónus, o que quer dizer que há um fluxo para um certo consenso, para uma certa conformidade. Agora, o que eu gostaria é que essa diversidade que existe e que deveria ser como ponto de partida, o controverso como uma coisa saudável, como potencial, como algo que potencia e não que nos retira. Isso é que eu gostaria de ver, e nesse sentido, os ideais reguladores são ideais que tentam pôr essas metas. O Galeano dizia, o que é uma utopia? Nós vamos ter uma meta, vamos caminhando com ela, e à medida que vamos chegando, ela vai se afastando e, portanto, desaparece e fica mais longe. No fundo, mas permite-nos ir caminhando, no fundo. E eu acho que este tipo de resistência é a única coisa que podemos fazer. Não sei se respondi, mas pronto. Eu agradeço, Rubens. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Professor Rui, muito obrigado pela resposta. Eu fico por aqui. Obrigado, Rogério. Bem, gente, a ideia aqui, né, como a gente falou desde o começo, não é nem uma conferência, mas é isso mesmo, é um bate-papo, é uma troca de ideias, de elucubrações, né, em que as questões vão surgindo e a gente vai anotando e vai passando a olhar de uma outra forma para algo que a gente já desconfiava, né. Então, nesse sentido, eu estou extremamente feliz, né, muito contente, porque eu acho que o objetivo foi cumprido. Como não tem mais ninguém com a mão levantada, e para a gente ficar aqui no nosso horário, de 2 às 4, são 4 em ponto, né? Eu vou agradecer mais uma vez, né, a presença do Rui, a presença de todos vocês, né? Estou muito contente com essa troca, na verdade, e eu sempre digo que um legado bom desses tempos sombrios de Covid foi essa coisa do virtual, esses encontros, né? É melhor isso do que nada, né, gente? Que a gente não pode estar viajando o tempo todo, né? Tá aí o Rui de Portugal conversando com a gente, em cada lugar, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Vamos tentar preservar isso. Então, eu agradeço mesmo de todo o coração a todos vocês. E passo, então, agora, deixo as palavras finais. Quero agradecer às monitoras pelo apoio, né? Tatiana, Gláucia, Luísa, e passo, então, Rui, eu deixo você fazer o encerramento, suas palavras finais, e conto com vocês aí numa próxima, né, em próximos eventos que a gente venha a organizar, tá? Um grande abraço. Rui, a palavra está com você. Tá bem, eu é só um pouco para agradecer de novo também esta oportunidade de partilhar, de dialogar convosco, que é sempre uma coisa que muito satisfaz. E só queria fazer uma referência aqui ao livro, que nem é isto, mas para dizer que, enfim, no livro acabei por, para além de uma conferência mais extensa inicial,
sobre o título do livro. Depois tentei abordar 6 questões que têm a ver com o ensino da argumentação e que foram aquelas que ali estão. O que é que ganhamos em termos de ensino de argumentação em conhecer diversas perspectivas teóricas sobre a argumentação? Porque há muitas teorias da argumentação, há muita gente que ensina teorias da argumentação. O que é que isto vale, o que é que isto não vale? Que ganhamos em termos de ensino de argumentação ao olharmos para a importância das atitudes dos argumentadores nas situações de argumentação. Muitas vezes as pessoas só olham para os argumentos e não para os argumentadores. Eu gosto sempre de olhar para os argumentadores e colocar em questão a atitude deles, porque acho que a situação de argumentação é sempre uma situação retórica de comunicação e, portanto, isso importa. O que ganhamos em ensino de argumentação em descrever e discernir argumentos. Muitas vezes pegamos num texto, vamos catar os argumentos, qual é, até classificamos, fazemos certas coisas. Depois, o que é que ganhamos em termos de ensino de argumentação? Em apresentar argumentos em forma esquemática para os analisar e avaliar. É uma questão muito complexa esta. A quinta era o que ganhamos em termos de ensino de argumentação em proceder a uma análise argumentativa do discurso. Muitas vezes é isto que se faz. E, finalmente, o que ganhamos em termos de ensino de argumentação em promover debates sobre temas polémicos. Portanto, com estas 6 questões, eu, de certa maneira, procurei percorrer algumas das práticas que existem na argumentação e tentar polemizar e pensar um bocadinho acerca deles, dos prós e dos contras que isso pode trazer e, às vezes, das vantagens, mas também, às vezes, dos perigos que isso pode trazer. E pronto, queria só deixar esta nota, uma vez que isto também era relativo, o pretexto foi o livro, não é? E, portanto, quis deixar aqui esta nota e ficar à disposição de todos para qualquer tipo de interlocução depois que queiram futuramente. Estou sempre à disposição, gosto muito de vocês e gosto muito deste grupo. Ontem tive muita pena não poder estar com a Isabel a superar velas, mas pronto. E pronto, é sempre um prazer, Rubens, obrigado por esta oportunidade e por esta organização. Obrigado. Gente, então é isso. Muitíssimo obrigado. O Isabel, foi seu aniversário ontem? Como assim? Eu nem fui convidado para a festa? Olha, assim que a gente descobre. Obrigado, Rui. Depois a gente conversa, Isabel. Parabéns de qualquer forma. Professor Rubens, só o link, por favor. Sim. Na descrição aqui, o link. O link. Como é que é? Desculpa? O link para a lista de presença. Ele já foi... vamos colocar de novo? Tatiane, a gente colocou aqui algumas vezes. Vamos colocar mais uma vez. Aí, pronto. Gente, então tá. Muitíssimo obrigado, tá?